Mais Saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mais Saúde. Hoje eu tô aqui com a doutora Isabela Zani. Ela é médica generalista. Isa, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Fala um pouquinho para o pessoal da sua formação. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar participando desse programa. Bom, eu formei na cidade de Ribeirão Preto, na faculdade Estácio lá, e retornei para cá recentemente, né, para trabalhar aqui na região por conta dos meus pais morarem em Promissão. Então, para ter mais proximidade com a minha família, né, e basicamente hoje eu trabalho aqui na cidade de Lins mesmo. E você atende em quais hospitais? Aqui na cidade de Lins eu atendo na Santa Casa de Lins, no pronto-socorro, e também no Hospital Geral de Lins, que é o Apvida. Ali na Nicolau Arves também atendo lá no pronto-socorro. Entendi. Então a gente pode dizer que você está praticamente na linha de frente dos dois hospitais, é isso? Exatamente. Né? Então fala uma coisa para mim. Quando a pessoa, por exemplo, ou sofreu um acidente, ou aconteceu, a gente chama o resgate ou o corpo de bombeiros, e a pessoa chega até o atendimento, é você, a primeira pessoa que ela vai encontrar é você, é Exatamente. Isso? Então, nós médicos ali que trabalhamos no pronto-socorro da Santa Casa, tem basicamente uma divisão, né, de fichas ali, vamos supor assim, de níveis de atendimento de prioridade. Então, tem divisão de médico para atender fichas verdes e azuis, que são menos prioritários, e tem médico para atender sala de emergência, né, que é a sala vermelha, e fichas amarelas também, que são atendimentos que precisam ser atendidos mais rápidos também. No caso da sala de emergência, que é quando o corpo de bombeiro traz um paciente para a gente, ele tem acesso direto à sala de emergência por conta daquela nova entrada que eles realizaram ali na Santa Casa. Entendi. Então não tem mais entrada comum. Então quando é um caso de um politraumatizado, que é geralmente aquele paciente que chega pra gente de colar e prancha, né, todo imobilizado, ele já entra mesmo pela sala de emergência. E a partir dali a gente já começa um atendimento seguindo um protocolo para atendimento inicial politraumatizado. Vamos explicar para o pessoal. Politraumatizado são aqueles pacientes que sofreram um acidente automobilístico ou caíram. Isso, né? exatamente. Assim, são traumas maiores, exatamente. Isso, né? São pacientes que você vai bater o olho nele e vai observar esse paciente precisa de um atendimento urgente, né? Apresentando às vezes uma fratura exposta ou, por exemplo, alguma deformação de membro, alguma alteração do nível de consciência, um paciente que está desmaiado, vítima de um acidente que foi em alto impacto, né? Ou um acidente de carro, ou uma queda de um prédio, né? Esses tipos de acidente mesmo. E falando sobre acidente, quando a gente, por exemplo, aconteceu um acidente agora, sempre as pessoas falam, olha, não mexe, imobiliza, não pega na pessoa, não. Isso realmente, como que a gente, que é leigo, procede em relação a isso? A gente ajuda ou não? Realmente a gente tem que ligar para o resgate e ficar esperando? É isso. Assim, o mais importante é sempre ter cuidado com o controle ambiental do local, né? Então, por exemplo, teve um acidente de carro, independente do que aconteceu, ainda vai estar passando o carro. Então, às vezes, no momento que você quer ajudar, você pode também colocar em risco sua própria vida. Então, sempre que identificar um acidente no local, primeiro isolar, ligar primeiro, né? Sempre para o corpo de bombeiros e isolar o local, para evitar de que tenha um novo acidente. Então, você nunca pode colocar o risco à sua vida para tentar ajudar o outro. Então, a primeira coisa que sempre faz é ligar para o corpo de bombeiros. Ligar para o corpo de bombeiros. Exatamente. E nunca mexer, né, na pessoa. Se às vezes a pessoa está caída. Isso, exatamente. Tal, evitar isso daí. Evitar de manipular a pessoa, porque às vezes, ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Né? Exato. É sempre bom evitar. E conta para mim, o que é o ATLS, é isso? Isso, exatamente. O ATLS, ele é um protocolo que ele é seguido mundialmente, né? Que é um protocolo que basicamente na língua portuguesa significa atendimento inicial ao politraumatizado. Então, quando a gente recebe um paciente na sala de emergência, a gente tem que seguir esse protocolo.
porque ele é dividido em 5 partes principais. E essas partes, elas são categorizadas de nível de mortalidade do paciente. Então, por exemplo, ela é dividida em A, B, C, D, E. Né? No A, a gente vai fazer o quê? Verificar a via aérea do paciente e imobilização de cervical. Então, quando o paciente chega vítima de um politrauma, a gente sempre tem que considerar que ele tem uma lesão de cervical, né? De coluna. Então, por isso aquele colar para imobilizar, porque se tem algum tipo de trauma ali, pode ter uma repercussão muito ruim para o paciente. Então, sempre deixar imobilizado. E também verificar a via aérea, se essa via aérea está livre, entrando e saindo ar. Então, por isso que a gente sempre pergunta, como é seu nome? O paciente responde bem, não tem rouquidão, ele não engasga, então a gente considera que essa via aérea tá boa. Então, oferta oxigênio para esse paciente sempre mantendo o colar imobilizado. Aí, para a próxima parte, né, pensando aí, né, na consequência, tirando já a primeira via aérea, já está resolvida, com a boa saturação, a gente vai para o B. O B significa breathing, que é a respiração. Então, como que o tórax desse paciente, como que está a respiração dele? Se esse tórax expande bem, se esse tórax tem alguma lesão, algum sinal de fratura de costela, que é sugestivo de ter trauma também de pulmão. Então, a gente tem que resolver o B, verificando se ele tem algum tipo de lesão pulmonar. Verificamos isso daí, a gente tem que resolver também, drenando o tórax ou resolvendo de alguma outra forma, para poder manter o A bem, para poder passar de nível, né? Então, se o paciente tem uma via aérea pérvia, mas o pulmão dele não está ventilando bem, ele não adianta nada ter via aérea pérvia, né? Então, a gente tem que resolver o B. Se o pulmão não está ventilando bem, daqui a pouco essa via aérea já vai... Exatamente. Também não vai tá bem, isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa avaliação de olhar o tórax do paciente, auscultar, né? Pegar o esteto, colocar ali, para verificar se tá um murmúrio vesicular, que é o som limpo do pulmão entrando e saindo ar, ou se tem algum barulho diferente, ou se tá diminuindo, podendo indicar um sangramento dentro do tórax. Então, tudo isso a gente tem que resolver na sala de emergência. Então, às vezes, um paciente que está numa via aérea pérvia, né, tá com uma via aérea livre, conversando, ele pode começar a evoluir mal se você não identificar no B uma alteração pulmonar do paciente. Entendi. Que tem que ser resolvida. Aí, partindo daí, a gente vai para o C, que é circulação. Então, às vezes, o paciente chega hipotenso, e aí a gente tem que fazer o quê? Acesso periférico, bilateral, grosso calibre, para poder dar a oferta de cristalóides, que é como se fosse um soro, mais especificadamente, né? Para fazer o quê? Expansão volêmica do paciente. Então, o paciente vítima de um politrauma, a gente sempre pensa que ele tem um tipo de sangramento ativo, mesmo ainda não identificado. Então, a gente tem que fazer essa expansão volêmica nele. E esse protocolo, ele identifica cada nível de hidratação e de expansão volêmica, até às vezes concentrado de hemácias também a gente pode fazer nessa situação. Fala pra gente, o que é expansão volêmica? A expansão volêmica é basicamente quando o paciente está com uma pressão baixa e a gente precisa aumentar essa pressão, então aumentar a quantidade de líquido dentro do vaso, do vaso sanguíneo. Tá. Então, o que a gente faz? Se o paciente está sangrando, está baixando a quantidade de líquido dentro do vaso, de sangue. Então, a gente joga um pouquinho de volume nele, 1 litro basicamente, para poder voltar essa expansão. Então, no C, na categoria C, geralmente o paciente pode ou estar com o coração fraco, né, por conta de não estar conseguindo bater muito bem, por conta não tá indo sangue. De um sangramento que está dentro da cápsula do coração, então ele não está conseguindo mandar sangue para fora. Então, tudo isso a gente tem que identificar numa ausculta cardíaca, verificar se a bulha, né, que é o tutum do coração, se está certinho ou se ele está abafado. Então, a partir daí a gente consegue identificar do porquê que o paciente está com essa pressão baixa. Entendi. Além de também outras fraturas, né? Uma fratura de pelve, por exemplo, que é um local que sangra muito, que é a bacia. Então, é um local que sangra bastante. Então, o paciente está hipotenso, você imobilizou a pelve, viu que está dolorida, tem que imobilizar. Fratura de ossos longos também, eles são responsáveis por dar hipovolemia. Então, tudo isso a gente tem que ver no C. Porque não adianta a gente fazer uma expansão volêmica do paciente e não resolver a parte do sangramento, estancar o sangramento. Entendi. E é isso? Aí depois tem a parte C, depois da parte C, né, tem a parte D, e a D a gente vai avaliar nível neurológico do paciente, né? Então, como que tá a resposta neurológica cerebral do paciente, basicamente. Então, vamos ver reflexo de pupila, se a pupila tá abrindo e fechando, né, que é essa bolinha preta do olho abrindo e fechando normalmente, com reflexo de luz.
Se o paciente abre o olho a estímulo de voz, se abre espontaneamente, a resposta verbal dele, se é coincidente, se é uma resposta, se ele só faz gemido, ou se ele fala palavras inapropriadas, né, como se estivesse confuso, e também resposta verbal, que é quando a resposta motora, perdão. Que é quando o paciente localiza a dor ou obedece a comandos. Você fala, levanta o braço direito, ele levanta. Salvo, né, se ele tiver alguma fratura, algo assim. E o E, basicamente, é o final, né, que é o que menos corre vida do paciente. Que é quando você tem que expor, né, todo o corpo do paciente para verificar se tem algum outro tipo de trauma, outro tipo de corte que necessita de sutura. E controle de hipotermia do paciente também. Manter uma temperatura adequada para ele evitar de fazer hipotermia. Bom, isso significa que se a gente tem um parente ou um amigo, qualquer pessoa que entra nessa sala de emergência, é muito normal a demora. É muito normal. Porque as pessoas, às vezes, a gente que tá lá fora, fica super aflito, né? Querendo notícia e querendo... E diante de todo esse protocolo que você tá me falando, que é obrigatório e que é necessário ser feito, não tem como não ter uma demora, né? Assim, falando passo a passo, parece que é bem demorado, né? Mas, basicamente, só dessa pergunta que eu te falei do paciente falar, qual é o seu nome? Ele responder, a gente já vê muita coisa, né? Sim. E também tem todo o preparo da equipe de enfermagem, de técnico, de pegar acesso. Então, tudo isso tem um treinamento. E até a gente estabilizar um paciente que é vítima de um trauma grave, de um politrauma, é um pouco demorado. Porque se eu cheguei no C, eu estabilizei, eu voltei lá no oxímetro dele, ele tá desaturando, tem que voltar no A. Então, a todo momento, eu tenho que ir reavaliando ele. E é, assim, imprescindível esse momento. Porque é nesse momento, na hora que ele chega lá... Exatamente. Né, que ele tá na sua mão. E é imprescindível, porque, às vezes, um minutinho, uma coisinha... pode levar esse paciente a óbito, exatamente, né? Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E, assim, eu imagino que deva ser... você tem que estudar muito e estar muito preparada também, emocionalmente, para isso. Com certeza. Né? A gente entende, né, a situação dos familiares quando a gente recebe pacientes assim, a gente pensa que é alguém da nossa família, né? Mas a gente tem que seguir esse protocolo e fazer de tudo para identificar o que está acontecendo, para estabilizar esse paciente e conseguir deixar ele, de certa forma, ali confortável, né? Para poder depois dar seguimento em outras coisas. Isa, eu vou pedir um minutinho para você, que eu tenho um recadinho para dar pro pessoal de casa. Rapidinho a gente já volta. Tá bom. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Bom, a gente já está de volta. Isa, então depois que o paciente passou por todo esse protocolo, o que acontece com esse paciente? Geralmente, vou dar mais um exemplo da Santa Casa que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um centro especializado, né, na parte de cirurgia. Então, a gente tem um grupo, né, de cirurgiões ali responsáveis. Então, por exemplo, ortopedia a gente tem também, parte de neurocirurgia também temos disponível. Então, depois que a gente estabilizou esse paciente, né, precisou de via aérea definitiva, que é o tubo, fizemos todo esse protocolo da TLS, a gente vai fazer o quê? Encaminhar esse paciente para a especialidade. Então, por exemplo, num paciente que tem o trauma de pelve, né? Que é aquele trauma open book que a gente fala, que é o livro aberto. Então, a pelve, a bacia do paciente, ela é fechada. Quando tem esse trauma, ela abre, que é aquela sínfise pública, assim, bem na parte do meio. Então, ela abre e aquilo ali sangra, porque não tem mais estancamento. Então, vai começar a sangrar. E ali cabe muito volume de sangue. Então, por isso que a gente mobiliza com o tecido, né, com o lençol mesmo, faz essa mobilização de pelve para fechar ela novamente. E o tratamento definitivo é uma cirurgia ortopédica. Então, a partir daí, a gente vai encaminhando o paciente para diversas especialidades para poder resolver. Numa vítima de um trauma crânioencefálico, né, quando bate a cabeça, tem um sangramento intracraniano, que é o derrame, né, que o pessoal fala. Então, a partir daí, a gente vai encaminhar para neurocirurgia, para fazer uma tomografia de crânio, fazer uma tomografia de quadril, que é os exames mais especializados, né, que é a avaliação secundária já do paciente, para poder aí definir qual que é o tratamento definitivo para isso. Mas sempre estabilizar primeiro. Entendi. E qual a diferença hoje do hospital público para o hospital particular?
pensando nessa linha, né, do politrauma que a gente está dizendo, no AP-Vida é mais difícil a gente encontrar esse tipo de paciente, porque a Santa Casa, por ser um hospital mais especializado, de portas abertas para a região, Cafelândia, Guaiçara, então todo acidente que acontece em rodovia, o primeiro lugar que o Corpo de Bombeiro ou o resgate traz é a Santa Casa, independente do plano de saúde. E depois disso, por exemplo, o paciente precisa de uma cirurgia de pelve, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de crânio, de um neurocirurgião. Aí a gente pode encaminhar ou não para o plano de saúde, dependendo da escolha do familiar. Entendi. Então, a primeiro de tudo é o ATLS ali na Santa Casa. Já aconteceu o caso de, às vezes, levar um paciente para um AP-Vida, mas às vezes é por conta da proximidade do acidente no local. Então, eles vão levar para onde está mais próximo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Mas é mais localizado na Santa Casa por conta do atendimento mesmo. Da complexidade dos profissionais da Santa Casa, né? Entendi. Isa, me fala uma coisa. Você já se encontrou onde você está? Ou você tem vontade de fazer alguma outra especialização? Então, eu tenho vontade, sim, né, de prestar uma residência, de fazer uma especialidade. Atualmente estou estudando para isso, né, fazendo cursinho pré-residência, que, na verdade, a medicina é um estudo contínuo todo dia. O resto da vida, né? Mas a parte do cursinho é como se fosse prestar um vestibular novamente, né, para residência, para poder entrar. Então, atualmente eu estou estudando, fazendo cursinho pré-residência, e eu tenho o sonho, assim, de prestar ortopedia por enquanto. Né? Ai, que legal. Aí depois fazer a parte da pediatria. Querendo ou não, pediátrica. Tem tudo a ver, né, com o que você está fazendo hoje, né, exatamente. De certa forma, né? Uhum. A gente sabe que medicina é um sacerdócio praticamente, né? A pessoa tem que amar muito a profissão. Sim. Que conselho você daria para quem tem muita vontade de ser médico? É muito difícil, a pessoa tem que estudar muito, tem que abdicar de muitas coisas. Fala um pouquinho sobre essa rotina e sobre o estudo mesmo, a faculdade em si. Bom, vou dar um exemplo basicamente do que eu vivi, né? Então, eu terminei o terceiro colegial aqui em Promissão mesmo, e com 17 anos já fui morar em Ribeirão Preto para fazer um cursinho por conta da medicina ser muito disputada. E a gente não tem muita noção do que é essa concorrência, né? A nível nacional sobre a medicina quando você mora numa cidade pequena, igual Promissão. Então, fui com 17 anos para Ribeirão Preto, fiz 3 anos de cursinho. Eu cheguei a passar numa faculdade federal em Foz do Iguaçu, mas conversando com meus pais, eles não quiseram muito que eu fosse por conta da distância, de ser uma federal muito nova. Estava ainda em época de ter aquelas greves que estavam tendo nas faculdades. Então a gente optou por fazer mais um ano. E dentro disso, eu consegui, por meio do Enem, passar pelo FIES, para fazer faculdade lá em Ribeirão Preto, numa particular. Então, toda a minha faculdade foi financiada. Então, esses 6 anos eu tive esse financiamento do governo por uma nota do Enem. E são 6 anos, assim, de muito estudo. Tem a parte de lazer, de você conhecer gente nova, fazer amizades. Tem a parte da bateria, a parte dos jogos, que são legais. Mas, assim, são 6 anos de muito estudo. E depois disso, se você decide ainda, né, fazer uma especialidade, são mais 3 anos, são mais 4 anos. Neurocirurgia são mais 6 anos, então são 12 anos de formação. Então, assim, para quem quer fazer medicina, tem que abdicar de muita coisa. Então, assim, eu fiquei 9 anos longe da minha família, morando sozinha, né? Lógico que eles iam me visitar, eu vinha visitar, mas basicamente são 9 anos que a gente... Então, desde o cursinho, eu comecei a pensar nisso, do que eu queria, que era medicina. Então, são 9 anos para estar onde eu tô hoje. Então, tem que abdicar de muita coisa, tem que passar noites acordado, estudando. E é um estudo eterno, né? Eterno. Então, cada paciente que você nunca vai saber tudo de tudo. Então, assim, você sai da faculdade... primeira vez que você atende um paciente, você sempre vai lembrar daquele paciente pro resto da sua vida. Sendo uma dor nas costas, sendo um vômito, uma diarreia, qualquer coisa que for, você vai lembrar dele pro resto da sua vida. Do nome, de onde ele mora, quem que é pai, quem que é mãe, você vai lembrar. Então, isso é muito legal, porque a partir disso daí você vai tendo mais interesse. Além de você ter que estudar todo dia para saber aquilo, você consegue
definir de que você está fazendo certo. Então, ó, aquele paciente ali, eu estudei sobre ele, o caso dele, né, principalmente no internato, que a gente tinha muita liberdade, né, com o professor para poder definir isso daí. Então a gente chegava em casa estudando, falando, nossa, e o seu Geraldo, o que a gente vai fazer? Que tava com o fígado enorme, que bebia bastante, né, que tinha barriga. Então a gente sempre lembrava disso daí. Entendi. Então isso é muito legal, porque o dia a dia a gente vai estudando, porque sempre fica aquela dúvida, né, do que, será que dava para ter feito mais? Será que, como que funciona, né? A gente sempre faz o melhor. Mas às vezes, né, tem coisas que... O ser humano se cobra eternamente. Exatamente. E não só na sua profissão, mas eu acho que em todas, na vida. A gente se cobra muito. Eu, como mãe, sempre me cobro. Exato. E isso é eterno. Não é só, eu acho que... O mais importante, eu acho que na minha profissão, é você deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Exatamente. De que você fez o melhor. Fez tudo que você poderia ter feito naquele momento. Porque muitas vezes o paciente chega pra gente numa situação complicada. Mas o mais importante é você falar, gente, eu fiz de tudo para um paciente. Eu investi o que tinha pra fazer, a equipe fez de tudo. E a gente percebe que quando a gente vai colocar isso pro familiar, eles entendem dessa forma, porque vê tudo que a gente fez, entendeu? E isso é o mais importante. Não é o reconhecimento de, olha, ela é ótima médica ou não, é de você perceber na fala do paciente ou na fala do familiar, obrigado por o que você fez, né? Não precisa ser um reconhecimento a nível da cidade, nada, é o paciente, você e o paciente. É você ver que você fez um bom trabalho, né? Principalmente porque você devolveu saúde para a pessoa. E você chegar em casa e saber que, olha, eu fiz o que eu pude hoje, eu fiz meu máximo e amanhã eu vou fazer de novo. É o mais importante. Isa, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela sua presença. Fica o convite para você voltar novamente. Gente, Mais Saúde está ficando por aqui. Eu vou deixar o @ da Isa aqui para vocês conhecerem mais o trabalho dela. Um beijo e até semana que vem a gente se vê. Mais Saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética.